Fala galera, estamos de volta com Digital Artist React, o Portifa Review. Eu saí de férias, acabei viajando, semana passada a gente não teve nenhum vídeo, portanto essa semana estamos de volta e para recuperar o tempo perdido que eu passei de férias, eu vou fazer 5 revisões hoje aqui e vou tentar fazer de 3 a 5 pelas próximas 2 semanas para para recuperar um pouco o tempo, que eu tenho recebido bastante trabalhos aqui e para vocês também não desanimarem porque mandaram o seu trabalho e ainda o trabalho não foi revisado, tudo mais, bababá, enfim. Antes da gente entrar aqui, que eu quero mostrar para vocês os trabalhos, esse é o trabalho do João Paulo, o Agro, esse é Monster Pacific Punch do Guilherme Santos, Whisky Art, com essa arte do Gatorade. Ian Victor, com essa cena de faroeste, parece meio que um filme. Me lembra do... Não sei se vocês assistiram Westworld, aquele seriado na HBO. É animal. Me lembra um pouco do Westworld. E aqui eu tenho um Mango Juice do Victor V. Bom, galera, antes de eu começar as revisões aqui e dando dica para vocês, eu queria pedir, por favor, para que vocês, quando enviarem as artes para mim, manda a arte pelo menos com 150, 200 dpi e pelo menos com uns 3.000 pixels, sabe? Porque, por exemplo, ó, essa imagem que eu recebi do Agro do João Paulo aqui, ó, olha o tamanho da imagem. 3K em 72 dpi. E tem gente que me manda até, por exemplo, olha do Whisky. Do Whisky é super pequena também, ó. 700 pixels com 72 dpi. Então quer dizer o quê? Essa aqui também, ó. Todas elas deixam... Essa aqui já tá com 5.000, beleza. Ainda 72. Essa aqui também é 72. E essa aqui também é 72. Então eu ia pedir pra vocês, galera, por favor, manda a imagem com uma qualidade decente para eu poder ver os detalhes. O que acontece? Senão eu vou abrir aqui, por exemplo, eu não consigo nem ver direito, sabe? Porque às vezes tem muito artefato, ó. Olha aqui, por exemplo, ó. Olha o tanto de artefato que tem na imagem, ó. Nessa do Whisky também tem um monte, cara. Muita, ó. Olha o quanto craquelado tá. Então vamos combinar uma coisa. Daqui para frente, quando vocês forem mandar a imagem para mim, mandem com pelo menos... Se tiver 300 dpi, manda com 300 dpi. Beleza? Porque se eu não conseguir ver o que você está fazendo, eu não vou conseguir te ajudar da melhor forma possível. Beleza? E manda JPEG. Não vamos mandar PNG, não vamos mandar GIF, não vamos mandar PDF. Beleza? Porque o que eu quero fazer, eu quero ir no meu e-mail... Bom, entrei, baixei as imagens, já começo a marcar, jogo na pasta e faço as marcações para vocês. Porque às vezes eu não consigo, por exemplo, essa aqui do João Paulo, eu não consigo nem... Eu não consigo fazer nada na imagem, então eu vou marcar ela ao vivo aqui e olha, até o meu pincel tá zoado. Então, vamos tentar uniformizar isso aí. Eu sei que muita gente não tem... Eugão, a minha imagem não tá com qualidade boa. Mas não manda com 72 dpi, tipo... 2.000 pixels. Porque daí você está se prejudicando. E eu também não vou conseguir ver detalhe algum na sua imagem. Entendeu? Então eu tô pedindo isso por favor, sabe? Porque eu quero continuar ajudando e tudo mais. E essas coisas me desanimam um pouco, porque eu pedi, sabe? Eu expliquei para vocês certinho. Falei, pô galera, me manda a parada, manda no e-mail, me manda um link para eu ter a qualidade. Porque não adianta nada você ficar fazendo essas coisas muito em baixa e pedir feedback para os outros se a pessoa não consegue nem ver, analisar a imagem direito, sabe? Sei que muitos de vocês estão acostumados a fazer coisa celular e tudo mais, mas se você quer se levar a sério e quer ser levado a sério, você precisa começar a trabalhar com um pouquinho mais de qualidade, tá? Não estou pedindo 10.000 pixels com 300 dpi, estou pedindo tipo 3.000 pixels com 300 dpi, tá? Isso é uma coisa que nos bancos de imagens vocês vão achar, é uma coisa normal que tem. Então vamos tentar não mandar mais 72 dpi, essas coisas, que eu vou começar a não analisar mais, beleza? As que tem aqui que estão embaixo,
eu vou responder pra galera e vou explicar se eu falar, cara, eu preciso disso aqui em mais alta qualidade, ou senão o review não vai rolar. Beleza? Mas por favor, só queria deixar esse recado antes, porque eu tenho recebido muita imagem de qualidade ruim, e daí não fica legal, sabe? Eu vou exportar a parada em 4K aqui, vou jogar no YouTube e a imagem não tá com qualidade legal. É uma coisa que vai meio contra os meus princípios. Beleza? Já que tiramos isso da frente, já demos o recado, todo mundo já entendeu, tudo certo? Vamos para as revisões. Vamos lá. Primeira imagem aqui é do nosso camarada Guilherme Santos. Ele fez uma ideia, foi fazer uma garrafa, uma latinha de Monster Pacific Punch, meio que no oceano ali, imagino que deve ter sido a ideia do Oceano Pacífico, alguma coisa assim. Beleza. Vamos analisar aqui. Uma composição simples, a ideia é simples, que ele quis fazer uma lata, vista de cima, bom, provavelmente ele pôde fotografar essa lata ou pegou essa imagem da internet. E aí ele quis ambientar nesse cenário de mar aqui, que é a famosa bird's eye view, né? Como se fosse um passarinho, você olha de baixo, ou até um drone, né? Acho que no futuro vai começar a usar drone view, não bird's eye view. E a composição dele ficou bem legal. Eu tenho 3 pontos que eu levantei aqui com as minhas marcações, que eu acho que é válido. Então vamos olhar. Primeira coisa de tudo. Qual que é a direção do sol? Vamos olhar aqui no asset dele. Não vamos olhar para a latinha, porque eu sei que a latinha foi montada. Sei que isso aqui foi montado também. Vamos ver as sombras aqui. Então você tem um pouquinho de sombra para esse lado. Beleza? Pouquinho, não tem muito, tem um pouquinho. A sombra que ele fez na mão. Aqui, a mesma coisa, ó. Aqui, olha a distância da sombra, como ela tá aqui. Então, a distância da sombra não tá tão grande. Então quer dizer o quê? Que o sol está relativamente um pouco para a direita. Se você olhar aqui na tela nossa, ele vai estar um pouco para a direita. E ele vai fazer uma sombrinha. Então, a primeira coisa que eu acho que já você acabou exagerando um pouquinho demais, cara, foi essa sombra aqui. Eu acho que ela... Ui, eu jogando meu Google fora. Eu acho que ela poderia ter ficado um pouco mais perto da latinha, porque se você olhar aqui, até essa aqui, ó, se você comparar, acho que essa sombra se adicionou, mas olha a direção daqui, ó, tá vendo? Não tem uma direção, não tem uma distância muito grande entre as sombras. Se fosse bem mais estendida, eu concordaria com você e eu faria essa parada aqui mais estendida. Então, eu acho que essa sombra ficaria mais ou menos na metade do que está aqui. A mesma coisa aqui. Essa sombra está totalmente errada. Porque basicamente você fez o shape e puxou ele para trás assim. Ó. Então ela teria que estar um pouquinho mais perto, com um ângulo um pouco diferente. A mesma coisa que você fez aqui. Ó. Teria menos. Eu acho que seria metade. Eu também acho que você puxou aqui também, hein, brother? Eu acho que sim. Posso estar enganando. Talvez não. Não sei. Eu acho que tem cara que você puxou aqui também. Mas como eu não vi os assets, eu não tenho certeza absoluta. Então só esse lance do sol, da direção das sombras estarem coesas entre si, eu acho que é um ponto considerável a ser arrumado. Porque isso vai dar uma outra cara para sua imagem. Aí tem um outro ponto que eu achei também, cara, que foi a escala dos elementos. Quando você olha para sua latinha aqui, o que me incomoda um pouco é o tamanho das gotas. Porque você está falando do mar aqui, certo? Isso é um mar, olha, isso aqui são as ondas. E olha o tamanho da sua gota comparada com o tamanho da sua onda aqui, ó. Então eu sei que você fez porque você queria fazer a garrafa molhada e tudo mais, mas cara, você precisa prestar atenção
Porque você tem que imaginar que isso tudo tá no mesmo ambiente, sabe? A água não ficou maior porque ficou porque vai ter na latinha, coisa assim. Ela é uniforme. Então aqui ficaria bem mais limpo e ficaria bem fininho, sabe? Ia ser como se fosse uma nave levantando do mar, assim, ó. Então você ia ter partículas bem pequenas. Você não ia conseguir ver isso aqui. Você imagina o tamanho de uma gota dessa comparada com o navio aqui, saca? Não faz sentido. Então, navio até eu deixo, porque às vezes é um navio pirata, você pode ter o tamanho e faz uma relação de escala legal com essas casinhas aqui, então não vejo problema. Aqui eu acho que se você quiser adicionar um flare ou alguma coisa nessa parada aqui, eu não gostei, eu tiraria, porque sei lá, ou eu colocaria de outra forma, ou eu faria de um jeito que ficasse mais bonito. Do jeito que você colocou aqui, cara, eu acho que me confundiu mais do que me ajudou, saca? Inclusive esse aqui também, ó. Então eu acho que talvez a posição do flare e o flare em si não ficou tão legal, sabe? E toma cuidado quando você misturar aqui, ó. Você fez uma luz entrando daqui e ela meio que morre, saca? Então, se essa luz tá entrando daqui, ela teria que ser um pouquinho mais uniforme. Ela viria um pouco mais pra cá, sabe? Até mais ou menos aqui. Porque senão você dá na cara que você tá jogando coisas diferentes, ó. Tem que tomar cuidado também com o tamanho da textura da sua água. Mas eu acho que até aqui tá legal. Acho que poderia ser um pouquinho menor. Mas tá legal. O passarinho aqui, desfocado. Eu acho legal. Porém, acho que o desfoque deveria ter sido. Porém, acho que o desfoque deveria ter sido feito de uma outra maneira, com uma pegada um pouquinho mais fotográfica, ao invés de só um Gaussian Blur ali. Deixa eu ver aqui mais, cara. Os caras das sombras, os elementos, direção do sol. Foi isso que eu falei. A gente cobriu certinho. No geral, eu achei a imagem bem legal, bem interessante a composição. Só o lance da sombra, ainda mais essa sombra tá tão escura aqui, ó. Ela teria que dar um fade, cara, sabe? Tá muito preta, muito. Ela teria que ficar um pouco mais suave, ó. Olha essa aqui, ó. Olha essa, ó. Analisa essa sombra aqui, ó. Analisa a sombra de coisas reais que já tem nos seus assets, para que você possa fazer uma montagem que seja realista. Que mais? Eu acho que eu mexeria aqui também. Essa parte ficou meio estranha. Poderia fazer um dodge and burn para isso aqui já vir mais homogêneo, sabe? Encaixar mais certinho aqui. Ficou meio estranho. Eu acho que é isso, cara. Eu talvez mexeria o passarinho pra cá, assim, ó, pra não pegar essa tangente aqui na latinha. Deixaria a latinha aberta. Talvez mexeria isso aqui um pouquinho pra cá. Daria um respiro maior no navio. Fazer o navio aqui, assim. Talvez mudar isso aqui. Botar um pouquinho pra cá. Isso só em termos de composição, tá? Que eu tô pensando aqui. Mas, cara, legal a ideia. Parabéns aí. E lembre-se, na próxima vez, manda a imagem com um pouquinho mais de qualidade pro Gão. Beleza? Ó, e não fiquem bravos, galera, que senão é foda, sabe? Eu, tiro 2 horas da minha semana pra vir aqui, pra pegar esse material, fazer uma coisa legal pra vocês. E aí, se o material não tiver uma qualidade mínima, meio que me ferra. Beleza? Então vamos fechar aqui. Valeu, brother. Parabéns. E vamos seguir pro próximo. Esse é o Agro, se eu não me engano, é do João Paulo. Ele mandou pra mim de um jeito, cara. Acho que ele mandou em PNG e eu não consigo fazer layer, não consigo fazer nada. E a imagem tá em 72 dpi super baixo também, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. O tanto de artefato que tem. Mas beleza. Vamos parar de chorar aqui. Vamos fazer uma análise dentro do que a gente pode analisar. Beleza? Batendo o olho, eu acho que você tem, por exemplo, a sua raise aqui. Se ela sobe até aqui, cara, ela teria que cobrir um pouquinho mais, sabe? Porque, ó, ficaria mais ou menos igual ficou aqui. Ela tem que lavar aqui por inteiro, ó. Aqui também. E aqui também.
Você pode jogar um degradezinho, mas é legal ela lavar inteira. Ela lavar inteira como aqui, porque ela te dá a impressão de um pouco mais de distância. Tá vendo? Não precisa ser muito, tá? Pode ser bem pouquinho, mas o fato dela estar bem pretinha assim, ó, eu acho que poderia ter ficado um pouquinho mais opaca. E com um pouquinho mais de haze aqui também, ó, porque senão meu olho já vai direto aqui, ó. Então esse é um ponto. A nossa aguinha aqui, cara, eu acho que você poderia fazer ela um pouco mais definida, porque ela, do jeito que ela ficou aqui, ela meio que caiu nessa folhinha aqui, e eu acho que ela poderia ter sido feita, sei lá, mostrando ela espalhando um pouco mais, sabe? Eu acho que ficaria interessante. E aí você tem essa vegetação legal com o nosso amigo aqui, né, colocando agrotóxico, beleza, você colocou uma luz aqui entrando com flare, mas o que eu achei um pouco estranho é que você colocou a luz aqui entrando com o flare e daí você tem essa nuvem preta do lado aqui, ó. Então, pra mim, na minha visão aqui, eu acho que seria legal essa parte ficar um pouco mais clara, sabe? Um pouquinho mais clara, não ficar muito, principalmente aqui, ó. Porque esse contraste, que parece que, por exemplo, ó, parece que você tá num dia que tá chuvoso e aí depois o sol entra e ele marca mais ou menos de uma área só. Mas isso não é o que tá acontecendo na sua cena, porque se você olhar a sua cena tá toda iluminada, ó. E só aqui que ela não tem muita... a iluminação dá um fadezinho. Então, eu deixaria esse céu mais claro aqui, cara. Essa parte aqui um pouquinho... essa parte aqui um pouquinho mais clara. Para você valorizar um pouco mais que tá entrando aqui. E aí você justificaria essa luz que você tem aqui. E depois aqui você pode deixar mais escuro, tudo mais. Aí você teria que brincar, cara, e testar para ver o certinho o que funciona e o que não funciona. Beleza? Eu achei que aqui, por exemplo, nessa área, a sua plantação ficou muito amarela. Muito amarela. Parece que você colocou uma cor em overlay ali, ou você puxou muito nas curvas e no hue saturation. Eu traria um pouquinho, deixaria um pouquinho menos saturado, talvez um pouquinho mais pro verdinho. Ó, esse tom lavado aqui que tá aqui, ó, é bem legal. Porque daí as cores vão misturando aos poucos, saca? Eu acho, já que você colocou esse amarelado na imagem inteira, teria que ter um pouquinho de amarelo aqui, um pouquinho de amarelo no nosso cara. A luz dele até que tá legal, mas eu acho que a luz dele não vem de trás, e sim vem daqui, assim. Eu acho que sim. Porque você olha aqui, ó, nessa parte aqui onde tá cortando, ó. Tá vendo? Mas funciona. Eu faria talvez um rim lightzinho aqui pra deixar ela um pouco, ambientar um pouquinho melhor, sabe? Marcar um pouco mais essa luz. E eu tentaria arrumar aqui pra deixar um pouco mais homogêneo, pra não tá com cara que essa luz, em vez de estar alta onde você colocou aqui, ela estaria um pouquinho mais baixa. Aqui eu achei muito saturado, cara. Você vê que você começa até a perder a cor. Eu acho que poderia ser um pouquinho menos saturado, poderia ter um pouquinho mais de shape. Aqui no nosso trator, eu acho que ele poderia ter sido afetado um pouquinho mais por essa luz que você está entrando aqui. Essa parte aqui poderia ter ficado um pouquinho mais escura. Esse vidro teria que refletir um pouco do céu e tudo mais. Mas pela máscara aqui, pelo que eu consigo ver, ficou legal. Mas eu não consigo ver muito, saca? Porque a qualidade da imagem simplesmente não ajuda. E, bom, falamos do céu, falamos da entrada da luz, falamos da luz no cara, falamos da cor, do amarelo na plantação. Eu jogaria um pouco de azul também, cara. Desculpa. Eu jogaria um pouco de azul também, mas um pouquinho mais, sabe? Eu acho que esse céu
ficou muito... Tentando achar a palavra certa. Ele ficou muito dramático. E ficou um pôr do sol muito dramático. E eu acho que poderia ficar um pôr do sol um pouco mais mágico. Se isso faz sentido. Sabe? Mas eu acho que só essa parte aqui... Essa parte me incomoda, de verdade. Esse pretão aqui. Eu acho que se fosse um pouquinho mais claro, já ficaria melhor. Mas eu não consigo nem fazer. Nossa, eu não consigo nem jogar isso aqui pra uma outra imagem, quer ver? Não consigo. Então, cara, a próxima vez me manda em JPEG, beleza? E com uma resoluçãozinha legal. Pra eu poder te dar um feedback que esteja à altura da sua imagem. Vamos lá. Essa é do Whisky. Whisky, meu brother, eu te amo. Até participei da vaquinha lá pra ajudar a comprar o computador dele, tudo mais. Cara, você precisa me mandar essas imagens com um pouco mais de qualidade, brother. Olha isso aqui. Eu não consigo ver nada, cara. Ó. Olha como tá craquelado e tudo mais. Beleza? Então, faz um favor pra mim. Me manda de novo, mas manda com um pouquinho mais de qualidade. Porque eu não queria... Eu tô mostrando essas imagens aqui. Não quero denegrir ninguém não, viu, galera? É que a galera me manda. Eu faço questão de 1 por 1 nos e-mails. Eu faço questão de pegar, de ir 1 por 1. Vocês podem ver isso aqui. Eu ainda tenho para todos que têm as estrelas, são as pessoas que ainda estão para entrarem aqui. Por isso eu quero limpar isso nas próximas 2, 3 semanas. Mas eu me importo com vocês, por isso que eu faço questão de vir aqui e falar assim, ô Whisky, por exemplo, me manda mais uma, beleza? Manda um pouquinho mais em alto, cara, assim tá muito baixo. Muito baixo. Eu não consigo ver porra nenhuma. Beleza? Essa aqui já tem uma qualidade melhor. Porém, se fosse mais alta, também ficaria feliz. Essa é do Victor V. E ele mandou essa imagem aqui pra mim, pediu pra analisar. Eu bati o olho, já vi algumas coisas que eu achei legal, algumas coisas que eu não achei legal. Então vamos lá. Você é um suco de manga que tá mais ou menos ali, vamos supor, tá numa mesa, tá numa sacadinha da fazenda. Beleza. Então quais são os pontos que a gente viu aqui, por exemplo? Cara, falta shape na sua garrafa. Não sei se adicionou esse highlight aqui. Ou se ele já tava. Mas o que acontece muitas vezes, a gente já falou disso algumas vezes aqui. A sua garrafa é redonda. Então seria mais interessante aqui ela tá mais clara. Por quê? Porque isso daria o efeito cilíndrico. Certo? Aqui ela ficaria mais clara. E aí ela ficaria mais escura. Beleza? Tá certo? Você colocou uma luz que vem do lado aqui. Como você pode ver nas sombras da sua imagem base aqui. Então você teria que adequar esse efeito de deixar redondo de um jeito que encaixasse na luz. Mas eu acho que o highlight estaria aqui na frente. Estaria na frente aqui de qualquer forma, porque ele... Porque ele faz mais sentido assim, cara. E você precisa do shape da garrafa. Oh, caralho. Vamos lá, então. Bom, aí, cara, tem algumas coisinhas de máscara que eu marquei aqui, que você poderia ter feito de um jeito mais legal. Aqui também, ó. Falei do highlight. Aí, por exemplo, você colocou esse líquido aqui. Meio que para mostrar que estava derramado e tudo mais. Cara, eu acho que não ficou muito legal. Porque você acabou achatando ele demais. Saca? Parece que você pegou a imagem e crack. E ele não tem volume algum, ó. Você pode olhar aqui. Ele não tem volume algum, ó. Ele tá super ralo, super achatado. Então, numa situação dessa, eu até tiraria, porque eu acho que ele ali na sua composição acabou não ajudando muito,
saca? Mesmo jeito com as flores em blur aqui, blur na frente, já falamos disso um monte de vezes. Eu acho que o blur poderia ter sido feito um pouco mais de carinho, uma pegada um pouco mais fotográfica, com alguma referência que fizesse um pouco mais de sentido nesse ponto, beleza? Vamos ver outras marcações. Ah, beleza. Cara, essa parte aqui ficaria escura. Não ficaria tão clara assim. Porque essa parte está em contato com o chão, com a madeira. Então ela ficaria um pouquinho mais no tom da madeira e um pouquinho mais escura. Aí, cara, tem alguns pontos aqui que eu fiquei meio encucado até. Ó. Vamos conversar agora. A sua luz tá aqui, bem da direita, beleza? Por que eu sei isso? Porque eu tô olhando a sua foto do Shutterstock aqui, ó, que tem a vegetação, e eu consigo ver a direção da sombra, tá? Então o sol estaria vindo, tá vindo daqui. Eu acho que não tá muito distante, tá um pouco, mas não tá muito. E aí, por exemplo, a sua sombra aqui teria que ser nessa pegada, sabe? Teria que seguir o direcionamento da sua luz que tá vindo da direita. E aí o que você fez? Você não fez a sombra aqui, você fez a sombra de contato, basicamente. E você fez uma sombra entrando pra cá, ó. Como se a luz estivesse aqui atrás. E na real ela não tá, cara. Porque se ela tivesse, você teria essas sombras mais marcadas. Ela tá um pouco para aquele lado ali, mas você vê que ela não tá tão marcada assim. Então eu acho que seria interessante você analisar isso, porque, por exemplo, como esse é o seu elemento principal, se o elemento principal não tá ambientado com a luz com a imagem de fundo que você colocou, cara, não vai fazer sentido nenhum. Porque vai causar uma estranheza no observador e ele vai falar assim, tem alguma coisa errada ali. Beleza? Eu acho que a sua manga aqui, elas poderiam ser da mesma cor. Essa parte aqui ela, teoricamente ficaria bem mais escura, porque a sua luz está vindo de lado. Essa luz aqui ficaria mais escura. Aqui ficaria mais claro e depois um pouco mais escuro. Mais. Eu fiz alguns ajustes aqui também. Porque o que eu achei? Eu achei que a sua... Achei que essa sacadinha que você fez aqui ficou muito... A textura ficou achatada, tá vendo? Ó. Tá vendo como eu não consigo ver que a textura tá achatada assim, ó. E, cara, ela teria que ficar mais escura na frente. Porque você imagina, você tem a sua luz aqui. Então, essa parte aqui, teoricamente, ela não está recebendo luz. Então, ela ficaria um pouco mais escura. Essa parte aqui ficaria um pouquinho mais clara. E aqui começaria a ficar um pouquinho mais escura. Beleza? Você teria que seguir a luz do sol que você pegou da sua foto original ali. Você vê, ó, repara na iluminação das árvores, ó. E aqui no ponto de trás ela não tem mais luz. Então quer dizer que a luz tá lá para trás e para a direita, certo? Porque daí faz essa sombra vir para a esquerda. Então você teria que dar um match nisso, nas sombras das suas mangas e na garrafa, e também adicionar os highlights que eu falei para dar um melhor shape na sua garrafa. Que mais? Aqui eu dei um tapinha só para ver como ficaria se tivesse mais contraste, na frente, deixasse um pouquinho menos saturado aqui para essa cor de manga saltar um pouco mais. Mas eu fiz em 10 minutos aqui, viu, galera? Mas, cara, eu acho que valia a pena você ver esse lance da luz, porque esse lance da luz foi o que mais pegou para mim. E eu até achei um passarinho aqui depois que eu marquei. Mas eu acho que é isso, cara. Então, quando você for fazer uma montagem assim... E outra, acho que a sua linha do horizonte aqui, cara...
Eu acho que ela tá meio fora também. Yeah. Eu acho que tá também. Eu acho que a linha do horizonte seria mais ou menos aqui, ó. Não, mais reto, né, filha? Então teria que checar isso também, cara. Mas a perspectiva aqui tá beleza. Não, não tá. Já teria que ser um pouco mais reta. A perspectiva também tá errada. Isso eu vejo muita gente, muitas pessoas, cara. Você vai fazer a pessoa não se preocupa muito com a pessoa não se preocupa muito com a perspectiva e acaba cometendo um errozinho. Então vamos supor, vai. Se a gente for revisar esse feedback, o que seria? Mais volume, mais shape na garrafa de manga e fazendo as sombras de acordo com a luz da imagem do fundo. Beleza? Tira esse líquido, refaz a sombra aqui, refaz a sombra aqui, refaz a sombra aqui, dá um shape legal, faz os highlights legais para valorizar o shape da garrafa e faz uma integração melhor com esse fundo. Beleza? Talvez pode trabalhar as cores de alguma forma, que fique mais legal. Talvez para deixar a madeira um pouco menos saturada, para essa cor de manga saltar um pouco mais. E talvez um fundo menos lavado também. Porque se o fundo ficou meio lavado assim, você tem que meio que lavar a frente, na minha opinião, né? Para parecer que tá tudo no mesmo ambiente assim. E daí, por exemplo, se você fosse lavar muito aqui também, cara, não ficaria legal. Deixa eu ver. Porque você precisa do... você não vai vender uma parada com... Então talvez eu mudaria também o fundo. Porque você tem dois caminhos. Você pode deixar o fundo um pouco mais saturado para encaixar essa melhor, ou você faz uma ambientação aqui para ver se fica mais realista. Mas aí você vai ter que compensar a cor depois, porque eu acho que se você fizer a integração, ele vai ficar um pouco desaturado, vai perder um pouco de vida. Aí você teria que trazer um pouco de cor de volta. Beleza? Bom, acho que é isso então. O Victor V, parabéns. Espero que eu tenha te dado feedbacks que possam te ajudar. Vamos para a última. Essa é do Ian Victor. Eu achei, primeiramente, parabéns por tentar fazer algo diferente. Gostei bastante da ideia em si. Achei que ficou com uma cara de um estilo de filme, assim. Achei que ficou bem legal. Me lembrou daquela série Westworld. E, cara, eu não marquei nada aqui, mas uma coisa eu posso dizer de cara. O contraste está muito grande, cara. Olha como escuro tá essa parte da moldura do seu bandido aqui e de dentro. Tá certo que ele tá dentro de uma parte que não tá recebendo luz e tudo mais, mas ficou muito escuro. Então, o primeiro ponto que eu daria é: vamos arrumar o contraste dessa cena. Porque se tiver tão escuro assim, você tem que ter uma luz forte lá fora do bar em si. Você percebe que aqui no meio tá um pouco lavado, falta um pouco mais de direcionamento nessa luz pra gente, porque seria legal se a gente marcasse aqui, ó, por exemplo, a gente tem o bandido, essa silhueta aqui, ó, já tá definida, certo? Isso aqui a gente só vai clarear um pouco, mas aqui a gente já tem a silhueta definida, beleza? Beleza. O que faria o meu olho olhar para aqui um pouco mais? Se eu tivesse uma luz entrando aqui, ó. Se essa parte aqui fosse mais clara. Se essa parte aqui fosse um pouco mais clara, daria o contraste e o cara que tá lutando, no caso, contra o nosso herói aqui, tá bem aqui. Bom, contraste. Aí aqui ficaria um pouco mais claro. E aqui ficaria um pouco mais escuro. Um pouquinho mais escuro, talvez um pouquinho mais claro aqui, só para não
para não dar nenhum blend de valores. Mas seria basicamente isso. E também o que eu faria, cara, eu acho que o seu céu ficou meio nuclear. Então eu tiraria um pouco de amarelo dele. Sabe, eu tentaria fazer com umas cores um pouco mais sutis, e um pouco mais com cara de filme. Então eu teria mais ou menos quase que um color filter sobre tudo, e eu tiraria um pouco de vermelho, um pouco de amarelo para ficar uma coisa meio que... Como chama o filme daquele cara? Deixa eu ver se consigo achar aqui. Nope. Que ele tem uma... Ah, mas ele não tem o... É uma coisa assim, ó. Tá vendo? Mas um pouco mais dramática. Aqui, uma coisa mais ou menos aqui, mas já tá muito monocromático. Mas eu acho que dá pra você entender mais ou menos o que eu quis dizer. Quer ver? Eu acho que seria uma coisa assim. Nope, movie. Uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Você tem a presença das cores e tudo mais, mas você meio que tem um filtrozinho indo por cima. Beleza? Aí eu fiz uns ajustes aqui, cara, pra tentar trazer um pouco disso tudo que eu fiquei falando até agora e pra mostrar pra você ver se faz um pouco mais sentido. Lógico, não tá perfeito. Não tá perfeito. Talvez tenha ficado um pouquinho monocromático. Talvez tenha ficado um pouquinho monocromático. Esse aqui mais... É que o lance, eu acho que... Aqui tem umas coisas que me incomodam um pouco. Eu tiraria esse caminho também aqui. Tentando só ver o que eu poderia ter feito. Ele ficaria um pouquinho mais sépia. Você vê que eu meio que eu joguei, matei um pouco do seu vermelho aqui, ó. Pra ele ficar um pouco mais monotôneo, assim, com uma cara um pouco mais de cinema. Eu acho que ficou muito alegre, sabe? Talvez você poderia ter feito... Deixa eu ver se consigo achar alguma coisa de Westworld aqui também. Westworld. Western. Talvez fazer uma coisa mais assim. Você tem um pouco de cor, sabe? Mas aí você poderia também trabalhar de outra forma. Mas você vê que os ajustes que eu fiz, só trazendo um pouco mais de informação aqui, ó, já muda bastante o jeito, ó. Ele deixa de ser tão contrastado. Mas, cara, como eu falei, teria que mexer mais, sabe? Analisar, trazer referências e ver o que fica legal ou não. Mas, no geral, eu achei bem massa mesmo a sua imagem. E parabéns. E vamos parabenizar, porque o brother mandou com 5K. Tá certo que foi 72 dpi, mas mandou com uma qualidade legal pra gente poder ver as coisas que ele fez, tudo mais. E a gente vai ficando por aqui. Eu acho que esse é o último, né? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente tá voltando com tudo. E eu queria agradecer vocês que têm seguido o nosso canal, que têm me ajudado, que têm comentado, que têm dado share e tudo mais. E eu quero avisar vocês que essa semana também a gente vai dropar o Behance Pix, que eu vou trazer o trabalho do Mike Campal, que é um cara que eu sigo faz bastante tempo, tem bastante coisa legal.
E também eu vou trazer um outro insight que eu vi, que eu estava estudando outro dia, e eu acabei vendo. Não sei se é uma técnica nova para fazer com carro. Seria até interessante a gente perguntar no grupo depois pro PP, ver se ele já viu essa técnica antes. Mas eu achei bem interessante. Eu acho que vai ser interessante para vocês também. Beleza? Lembrando, quem puder, seja nosso subscriber e eu vejo vocês no próximo vídeo.